O setor agrícola tem mostrado um crescimento impressionante nos últimos anos e as sementes, como base de tudo, desempenham um papel crucial. A escolha das sementes certas é um dos primeiros passos para garantir uma boa colheita e uma agricultura mais produtiva e sustentável. Além de serem essenciais para a produção, o mercado de sementes tem se tornado cada vez mais inovador, com avanços tecnológicos que impulsionam a produtividade e melhoram a qualidade das colheitas. Hoje, o tema é de grande importância para a agricultura e para todos que trabalham com cultivo de plantas, o mercado de sementes. E para falarmos mais sobre a potência desse setor, a Iris está recebendo o Diego, especialista da área, que vai compartilhar seus conhecimentos sobre como o mercado de sementes está evoluindo e impactando a agricultura. Vamos conferir? O Diego já esteve aqui com a gente outras vezes, apresentando o mix da Isla, falando sobre vendas, dando dica de plantio e como quem entende bem do assunto vem hoje falar sobre a potência do mercado das sementes. Não é isso, Diego? Seja bem-vindo ao Me Conta Bartolfil. É um prazer te receber aqui mais uma vez. Olá, Iris. Olá, time Bartolfil. É muito bom poder estar aqui presente mais uma vez nesse importante momento de troca de experiências. Sem sombra de dúvidas, a Bartolfil é um grande parceiro da Isla. Eu me chamo Diego Dil, sou o gerente de vendas da empresa Isla Sementes. A Isla é uma empresa brasileira com 70 anos de mercado, que em 2025 completa 70 anos. E é muito bom, né, e importante trazer as novidades, lançamentos e dicas valiosas para os nossos times de RCAs que estão no campo. É isso Obrigado. mesmo. Diego, eu que agradeço mais uma vez. Quem acompanha a gente, Me Conta Bartolfil, quem trabalha com o mix da Isla já conhece, né, a variedade de produtos e a qualidade das sementes. Mas com certeza os representantes e clientes se perguntam assim, a todo momento, qual é o futuro das sementes, como o mercado vem mudando com os anos. Eu queria ouvir isso de você. Como você enxerga o crescimento do mercado de sementes e quais são os fatores que impulsionam esse crescimento? Perfeito. O mercado de hortaliças ele movimenta em torno de 1,1 bilhões por ano. É um mercado extremamente promissor. E a gente enxerga um crescimento regado a algumas mudanças no cenário dos consumidores de maneira geral. Nesse sentido, a gente pode destacar alguns. A mudança de hábitos, ou seja, consumidor mais exigente, preocupado numa alimentação mais saudável, na busca daquela hortaliça com sabor, com cor, com um formato diferente. Além de um consumidor mais exigente, a gente pode destacar também o aumento do consumo das hortaliças. Apesar do mercado ser muito pequeno, né, do Brasil ainda, mas existe um crescimento ano a ano voltado ao mercado de hortaliças. Então essas são alguns fatores importantes para a gente destacar, que são a energia e que fazem esse aumento anual do mercado de sementes. Ótimo, Diego. Então, considerando aí essas mudanças, né, as pessoas em busca de um hábito de vida mais saudável, é hora dos representantes, clientes aproveitarem aí a oportunidade, né, de vender os produtos da Isla. Com certeza. Aí pensando em tecnologia, a gente sabe que a tecnologia é aliada em diferentes setores, né? E no setor de sementes, o que está ajudando a aumentar a produtividade aí no mercado? Com certeza, a pesquisa é um dos setores que mais impulsiona o aumento da produtividade, o aumento da rentabilidade no campo. Isso vai no mercado de sementes de maneira geral, né? No caso de sementes de hortaliças, é importante destacar que a pesquisa busca variedades com mais tolerâncias a pragas e doenças, com mais tolerâncias a períodos de estiagem, ou seja, a um déficit hídrico, hortaliças com um formato diferente, como eu comentei. Então a pesquisa ela tem um importante trabalho nesse sentido. Somado a isso, a pesquisa ela principalmente trabalha em variedades híbridas, lembrando que híbridos é o cruzamento de duas variedades de mesmas espécies, né, espécies puras, que tem por objetivo a gente chegar numa cultivar que tem essa característica desejável. Então os híbridos, de maneira geral, fazem esse papel, né? E é importante reforçar que a qualidade da semente, a pesquisa,
a gente consegue chegar numa semente ideal para o nosso produtor e que garante mais produtividade e mais qualidade. Mas vale reforçar que, além da qualidade da semente, o horticultor ele precisa também se preocupar em técnicas de manejo, o cuidado na sua horta, enfim, como adubação, irrigação, para que toda essa tecnologia empregada na semente consiga desempenhar e mostrar o seu resultado lá na nossa mesa. Existe um processo aí, né, Diego, por trás. Para que a tecnologia cumpra o seu papel, tem que ter um cuidado com tudo que você falou, na hora de plantar e com o pós também. São muitas inovações tecnológicas, né, pensando no mercado aí das sementes e trazendo isso para a Isla. Como a Isla tem acompanhado essa evolução? A Isla sempre busca, né, e ela fica o tempo todo junto com a pesquisa, na busca por variedades com essas tecnologias, né. Então é importante reforçar que, nesse sentido, a empresa tem um incessante trabalho em renovar o seu portfólio e buscar variedades que o mercado vem procurando, né. Então, estar atento a essas oportunidades, sem sombra de dúvida, é um papel e é a realidade da empresa. Esse novo formato, né, de semente que você trouxe aqui para apresentar para a gente, entra nessa questão de inovação tecnológica? O que de diferente tem nessa semente? Você pode apresentar para a gente? Claro que sim. O mercado de sementes, de maneira geral, ele é composto por variedades e hortaliças que são comercializadas com sementes nuas, né, na sua grande maioria, tanto para o mercado amador, ou melhor dizendo, para o mercado do hortelão, né, que é aquele pequeno produtor rural que tem lá na sua casa, na sua propriedade rural, né, o hábito do cultivo da horta. Então, normalmente um semeio com uma semente nua, né, como a natureza gera ela. E também vale reforçar que no segmento de folhosas, principalmente com as alfaces, é comum a comercialização de espécies, de variedades peletizadas. O que são sementes peletizadas? São sementes que recebem uma tecnologia, em primeiro momento chamada de priming, com o objetivo de iniciar o processo de germinação, né? E depois ela vai parar esse processo. Só que o que o produtor vai enxergar lá na lavoura? Na hora da germinação, essa germinação vai estar homogênea. Todas as sementinhas na bandeja vão estar germinando ao mesmo tempo. Então, isso é um ponto positivo, porque o produtor vai colher tudo no mesmo momento, né? Então, sementes pelletizadas é uma grande, é uma grande oportunidade de mercado, é uma inovação que o mercado trouxe para o mercado de hortaliças, já existe há um bom tempo, só que um fato importante é que a Isla sempre se preocupa em atender os pequenos produtores. Então, na Bartolfil hoje, a gente atua, por exemplo, e disponibiliza com embalagens de 1.000 sementes, né? Então, você, RCA, pode explorar esse mercado, que normalmente é atendido por uma embalagem de 5.000 ou 7.500 sementes, também com uma embalagem de 1.000 sementes nas apresentações Wanda, Carmim e Delícia. Diego, perfeita explicação. E ainda falando de mercado, mas saindo um pouquinho dessa questão de tecnologia e inovação, quais são os produtos, as sementes, né, variedades mais procuradas aí no mercado? Então, a questão das variedades mais procuradas, obviamente, vai ser motivada principalmente pela cultura, né, pela região, enfim. Mas, nesse segmento, a gente pode destacar algumas variedades que têm um grande mercado e que têm uma procura muito grande dentro da Bartolfil, e com alguns pontos que sempre merecem destaque, como um argumento de vendas para o nosso time de RCAs, né? Destaco aqui o coentro verdão, que é um material que tem na sua característica, é uma semente que é produzida para as condições de clima do Brasil, e como grande diferencial ela tem uma maior tolerância a doenças foliares, chama atenção a alternária, que é um dos problemas comuns na folha do coentro, onde você acaba inviabilizando a cultura e, consequentemente, tendo perdas visuais e financeiras
lá no ponto de venda, porque querendo ou não, o consumidor final, ele quer e busca uma hortaliça bonita, né? Então, esse é um ponto importante para a gente destacar. Diego, é que a gente, né, que tem muito hábito, assim, de comer certas hortaliças, a gente acha que todo mundo tem também, mas é o que você falou, tem a ver com a cultura, com o local. O alface, por exemplo, que é muito popular. Talvez não seja popular em todas as regiões, depende muito disso, né? E agora, para a gente concluir, Diego, fortalecer os pontos altos aí da isla. Quais são os benefícios para os agricultores, produtores, todo mundo envolvido no mercado, ao escolherem as sementes da isla? Perfeito. Um dos pontos mais importantes para o produtor rural, que se resume em uma palavra, é segurança, né? Então, a isla se preocupa muito na qualidade da semente e entrega essa segurança para o produtor rural, porque ele precisa ter, obviamente, uma semente que germine, que produza e que ele consiga colher e levar esse alimento para sua casa ou garantir o sustento da sua família. Então, nesse sentido, eu chamo a atenção que a Isla Iris fez uma pesquisa por volta dos anos de 2014 e fez uma pergunta aberta para os seus clientes. A pergunta que ela fez é: por que vocês plantam isla? E a resposta, perdão, que mais veio foi: porque tudo que planta nasce, né? Então, resumindo e respondendo em uma palavra, eu respondo como segurança. Esse é o maior argumento de vendas para você, RCA, que leva na sua pasta as sementes da isla. Ótimo, Diego. Mais uma vez, muito obrigada pela sua participação. A cada vez que você vem aqui, a gente aprende muita coisa, consegue levar daqui dicas novas e acredito que os nossos representantes, clientes, convidados aqui hoje também vão tirar aí muitas informações, muito conhecimento. Então, muito obrigada pela participação. Eu que agradeço e até uma próxima. Pessoal, finalizamos aqui o bate-papo com o Diego, um bate-papo sobre a potência do mercado das sementes e pudemos conhecer aí as características da isla. Agora nós temos um momento interação. É hora de tirar dúvidas sobre os produtos da marca. Vamos lá. Meu nome é Jaquelina, tudo bem, Diego? A minha pergunta é: a semente, ela tem validade para plantio? Olá, Jaquelina, muito obrigada pela pergunta. Falando de validade das sementes, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, de maneira geral, ele coloca como prazo de validade para uma embalagem hermética 24 meses após a sua data de análise, né? Então, a Isla ela vai fazer um teste de germinação, vai gerar um documento interno chamado Termo de Conformidade, Boletim de Análise, e a partir deste documento, a partir desta data, se gera então uma data de validade que é 24 meses. Cabe reforçar que a semente, ela sempre precisa ser plantada de acordo com a sua orientação, né? Então, precisamos respeitar a época de plantio que essa variedade precisa. Se for uma região mais fria, mais quente, enfim, então sempre no verso do envelope essa informação vai estar clara para o consumidor final. Olá, meu nome é Ashley, tudo bem, Diego? Eu gostaria de saber se existem sementes específicas, né, para plantar no inverno e para plantar no verão. Perfeito, Ashley. Sim, existe. É sempre importante verificar dentro da embalagem, aliás, no verso da embalagem, a informação de plantio de cada variedade. O Brasil, ele tem uma extensão continental e predomina climas úmidos e quentes e também o clima semiárido e subtropical, né? Então, por exemplo, uma variedade que é importante a gente posicionar num período como junho, julho, são variedades que precisam um clima um pouco mais ameno, como por exemplo algumas folhosas em especial, ervilhas, cebolas, algumas variedades, cenouras de inverno. Então, a resposta é: sempre confira no verso da embalagem. Essa informação vai estar clara de acordo com a região que o nosso cliente vai efetuar esse plantio. O meu nome é Mayalu e a minha dúvida, Diego, é se o tipo de solo ele interfere diretamente no tempo da colheita. Perfeito.
Muito obrigado, Mayalu, pela pergunta. Falando do tipo de solo. Na prática, o solo ele tem a função na planta de estabelecer, uma das funções, melhor dizendo, de estabelecer o sistema radicular e a planta como um todo. Então, para um bom desenvolvimento da planta, esse solo precisa estar aerado, fofo, melhor dizendo, ele precisa ter nutrientes, ele precisa, a gente precisa ter um cuidado com as ervas daninhas que vão estabelecer uma competição entre as plantas e promovendo, obviamente, uma disputa por nutrientes de maneira geral. Então, a qualidade do solo é muito importante para o sucesso da planta, da cultura de maneira geral. Mas é importante reforçar que existem técnicas que a gente não usa o solo para o cultivo das hortaliças, como, por exemplo, o cultivo hidropônico, o cultivo semi-hidropônico, que na prática nada mais é que são técnicas no sistema hidropônico que insere dentro da água, ou seja, do ciclo de água que a planta acaba se envolvendo, todos os nutrientes necessários para o estabelecimento, crescimento e produção da planta. E o mesmo vale para um sistema semi-hidropônico. A gente tem semi-hidropônicos normalmente na nossa casa, quando utiliza dentro de um vaso, num cultivo de substrato. Então é importante, respondendo a tua pergunta, a qualidade do solo é fundamental para o resultado da sua lavoura, da sua hortaliça. Outra dúvida, Diego, os envelopes, eles podem ficar expostos ao sol? Perfeito. Os inimigos das sementes, isso inclui os envelopes, as embalagens longa-vida de maneira geral, são luz, temperatura e umidade. Tá? Principalmente temperatura e umidade. Mas ao a gente expor um envelope no sol, a gente tem um grande problema, porque aquela embalagem que tem uma aparência bonita, brilhosa, vai começar a se tornar opaca, né? Ou seja, o mercado consumidor vai olhar ela e não vai ter aquela busca, aquela compra por impulso, pela qualidade da imagem, né? E o mais importante, quando ela fica por muito tempo no sol, a gente pode ter algum problema relacionado à germinação. Lembrando que a embalagem que a Isla trabalha no mercado é uma embalagem que se preocupa muito com relação à qualidade da semente. Então ela entrega essa qualidade, mas a gente precisa sempre respeitar algumas orientações, que uma delas é não expor o expositor no sol. Então, luz dentro da loja, dentro do estabelecimento comercial é muito importante, mas sol pleno em cima de qualquer embalagem não é bom. Então é importante você, RCA, quando tem uma situação como essa, corrigir dentro da loja, alertar o cliente para evitar algum problema com o consumidor final. Outra dúvida é se todas as sementes necessariamente irão brotar. Então, atrás de cada embalagem, a Isla, e é uma obrigação legal, ela informa a quantidade de sementes, podendo ela ser por número de sementes ou por peso, né? Se for por peso, no verso do envelope ela vai constar a quantidade de sementes por grama, para a gente fazer uma regra de 3 e entender a quantidade de sementes nessa embalagem. E além disso, o percentual de germinação. Então, no percentual de germinação, nós conseguimos ter a informação de qual é uma estima de germinação daquela embalagem, daquele lote. Vale reforçar que a Isla, como excelência e preocupação sempre na qualidade da semente, respeita uma política de trabalhar com uma qualidade acima que exige o Ministério da Agricultura, né? Então, e dentro da nossa política também é importante reforçar que a cada 5 a 6 meses a gente faz um teste de germinação de todos os lotes que a gente tem dentro da nossa empresa, com o objetivo, obviamente, de entregar qualidade
e maior segurança para o nosso cliente final. Outra dúvida, Diego, é sobre a grama carpete. Como posso plantar? Boa pergunta. O que é importante reforçar? A grama, a gente tem hoje no mercado 2 espécies de maneira geral. A grama do segmento folha larga. Dentro do portfólio Isla, a gente trabalha com a grama São Carlos, né, nas embalagens de envelopes. E a grama carpete na embalagem de envelopes. E agora a mais nova novidade, em embalagem de 500 gramas. A grama carpete tem como característica aquela grama que se adapta bem em terrenos que têm uma intensidade maior de sol. E ela é posicionada para uma prática aonde a gente precisa de uma grama que resista ao pisoteio, como por exemplo um campo de futebol ou áreas de trânsito de pessoas, mas também essa grama ela pode ser posicionada para uma área mais íngreme, em taludes, por exemplo, para evitar períodos, processos de erosão causados por excessos de chuva, enfim. Como a gente pode plantar ela? É importante sempre preparar esse solo, deixar esse solo descompactado e, sem sombra de dúvida, fazer uma análise de solo se a gente tiver essa oportunidade, então fazer toda essa correção e depois a gente faz o semeio. Como fazer o semeio? Normalmente, o pessoal faz o semeio a lanço, né? Como se fosse fazer um semeio de uma gramínea, né? Uma pastagem para o trato animal, enfim. Mas ela também pode ser feito um plantio em mudas, como aqui essas alfaces. Então você fazendo um plantio em mudas, depois você vai fazer o transplante dessa grama na sua área, fazendo esse plantio como um todo. Então a grama carpete é uma excelente opção para quem precisa de um gramado de folha fina, muito bonito e que precisa ter uma grama que aguenta o pisoteio. E na embalagem de 500 gramas, a gente pode orientar ela para fazer uma área de 25 metros quadrados, quando é um plantio de uso mais doméstico, né? Ou se for um plantio mais acompanhado, com todas essas técnicas aí que eu comentei, a gente tem um rendimento ainda melhor, porque ela pode ser utilizada aí de 5 até 10 gramas por metro quadrado. Além de sementes de qualidade, outras soluções também fazem toda a diferença para o sucesso no campo. E a Isla conta com opções como gotejador e bandejas. Confira! Além de sementes, a Isla é muito preocupada em oferecer uma solução completa para os nossos clientes. Falando em solução completa, eu não posso deixar de falar sobre o nosso gotejador, que é um sistema de irrigação individual para você acoplar uma garrafa PET, colocar num vasinho e ter uma garantia de irrigação da sua planta. Vale reforçar que falar de hortaliças e não falar de irrigação não funciona. Então você, dona de casa, você RCA, que às vezes acompanha um depoimento de cliente que perde uma planta por falta de irrigação, então tá aqui uma solução ideal para acabar com esse problema. E além do gotejador Rega Fácil, é importante reforçar também as nossas bandejas para a produção de mudas, que são ideais para garantir o sucesso no processo de germinação. Vale reforçar que normalmente o pessoal tem 2 formas de fazer a muda, quando utiliza, por exemplo, uma folhosa, uma alface, uma mostarda, enfim. Ele pega a semente e faz o plantio diretamente no solo, que também funciona. No entanto, quando você utiliza uma bandeja, né, com um substrato, você tem um material, ou seja, uma terra mais fofa, mais leve. Então o processo de germinação é muito mais eficiente. Depois de 30 dias, um pouco mais, um pouco menos, dependendo da cultura, você tem uma muda pronta que basta você levar, então, para o seu vaso final, para a sua jardineira ou para o seu quintal para concluir o seu ciclo. Lembrando que na Bartofil a gente tem a bandeira prática de 36 células, que tem por objetivo as foliosas de maneira geral, e a bandeja de 18 células, ideal para culturas
que precisam de um desenvolvimento radicular maior, como por exemplo um tomate, um pimentão, alguma flor, uma abóbora, enfim. Então, são duas excelentes opções que dão mais segurança no processo de germinação e no sucesso da sua horta. Esperamos que as informações de hoje ajudem você a entender mais sobre a importância das sementes e como esse mercado tem um papel vital para o futuro da agricultura e da alimentação. Agradecemos por estarem aqui e até o nosso próximo encontro!